O sentido da vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, está dito: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Bom, o sentido da vida é um tema sempre debatido ao longo dos séculos. Filósofos da antiguidade e pensadores contemporâneos debatem o assunto e apresentam respostas díspares, sem jamais chegarem a um denominador comum em suas análises e cogitações. A grande verdade que muitos ignoram é o fato de que o sentido da vida humana é a salvação por meio de Cristo e que somos salvos para cumprir os propósitos de Deus. Ele preparou boas obras para praticarmos e cumprirmos nossa missão de vida. Ou seja, sem os propósitos de Deus, a vida não faz sentido. Independentemente das conquistas pessoais ou do sucesso financeiro, uma pessoa que não vive o propósito de Deus para a sua vida sente o vazio que traz muita dor ao coração. Pense por um instante sobre qual é o sentido da sua vida. Você se sente perdido ou que vive atarefado, mas perdendo tempo? Alegre-se, pois Jesus veio por você. E Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Ele deseja trazer plenitude de vida ainda na terra. Então não pare de buscar até que os propósitos de Deus estejam claros na sua jornada. Porque o Senhor Deus reservou para cada um de nós coisas grandiosas e insondáveis. Você foi criado para adorar a Deus, ter comunhão com Ele, comunhão com as pessoas, buscar cada dia ser mais parecido com Jesus, servir a Deus e as pessoas de coração e anunciar o Evangelho da salvação de Deus a todo mundo. Então viva para cumprir os propósitos de Deus. Tenha uma vida com o verdadeiro sentido. Quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar. O dia de hoje está falando sobre propósito, sobre o sentido da vida. E o escritor vai dizer que se você está perdido na vida, e se você precisa de tomar um rumo na sua vida, se você precisa de um propósito, de algo pelo qual lutar, se você precisa de algo pelo qual viver, o escritor vai dizer aqui que existem algumas coisas que são fundamentais para a vida humana ter sentido, que traz significado, vida para a nossa vida. Ele vai dizer que quando nós vivemos uma vida para adorar a Deus, nossa vida tem um sentido. Quando nós vivemos uma vida para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, a nossa vida tem sentido. Quando nós vivemos uma vida que para ter comunhão com as pessoas, a nossa vida tem sentido. Quando nós buscamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, a nossa vida tem sentido. Quando nós buscamos servir a Deus e as pessoas, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem significado. Quando nós buscamos anunciar o Evangelho da salvação, a boa notícia de Deus para as pessoas, a nossa vida tem sentido. Então, hoje, se você está me ouvindo aí e está se sentindo perdido na vida, eu convido você a trazer para a sua vida esses elementos, ou a viver baseado nesses propósitos, ou nesses pontos que a gente acabou de falar aqui agora. Então, busque viver esses pontos. Se você estiver perdido, se você está achado, meu irmão, glorifique a Deus, continue vivendo esses propósitos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. Se você está achado, levante a mão para cima e agradeça a Deus. Se você se sente pleno, glorifique a Deus, porque isso é uma coisa muito rara. Então, nesse dia de hoje, se você está precisando de sentido, busque viver essas coisas que o escritor indicou para a gente aqui no dia de hoje. E eu tenho certeza que você vai conseguir, a longo prazo, perceber que a sua vida tomou um sentido, é sólida, a sua vida tem significado, vamos dizer assim. Tenha um dia abençoado e que Deus te dê tudo aquilo que você precisa para ser uma bênção, para ter significado.